Muito bem, estamos começando mais um programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, canal 11 da NET e também canal 8 e 22 da Itapema TV a cabo, pela internet tvguarujá.com.br. Ambiente Social sempre com oferecimento do Colégio e Faculdade Dom Domênico, educar é uma questão de dom. Também Real Center, a loja de variedades em Vicente de Carvalho, Praia Arte, a sua fábrica de cadeiras de praia aqui no centro do Guarujá, Plastipel, na Ademar de Barros, não é? Tudo para festa junina, tudo para Copa, tudo para festa, tudo em descartáveis, Plastipel. Quem mais com a gente? Restaurante Milani, em Ceada, né? Um abraço carinhoso para todo o pessoal da Milani. Naso, também a clínica odontológica Naso, aqui no centro da cidade. Programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação, é claro, a atual situação dos professores no Guarujá. Quem vai ajudar a gente no programa dessa semana é o professor Walter Batista. Está aqui com a gente, tudo bem, Walter? Obrigado pela presença no programa. Eu que te agradeço, Laura, um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. E eu acho que a gente vai poder conversar um pouquinho aí a respeito da questão da educação aqui em Guarujá, da vida do professor. Tem muito assunto legal para falar a respeito disso. Bacana, vamos fazer um bate-papo. Hoje nós teremos também a presença da professora, né, Walter? A Joanice Gonçalves, presidente do Ciproem. Infelizmente não pôde estar presente de última hora, precisou ir a São Paulo, é isso? Isso, ela foi chamada de última hora à União Geral dos Trabalhadores, né, a central sindical da qual faz parte o Ciproem. Inclusive, nós vamos falar a respeito disso aqui, né, em função da possibilidade de uma greve que se aproxima aí para o mês de julho. Para o mês de julho. Os funcionários da Prefeitura de Guarujá, eles têm um sindicato que é o Sindicerv. E os professores, ele tem um segundo sindicato, é isso? É um outro sindicato para os professores, é isso, Paulo? Exatamente. Os servidores do município foram sempre representados pelo Sindicerv, mas há alguns anos foi criado o Ciproem, que é o Sindicato dos Professores, que abrange Guarujá até o município de Ubatuba. Certo. Então o sindicato não é só do Guarujá, dos professores da rede municipal desses municípios, de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguá e Ubatuba. E nesse caso a gente tem dupla representação aqui, né? Sim. Uma representação sindical para todos os servidores, com exceção dos professores. No caso, os professores em Guarujá são representados pelo Ciproem. Tá certo. Agora o Walter, ele começou nas redes sociais, na internet, é claro, com o apoio do Ciproem, uma campanha que meio que tomou corpo aí pela cidade também, que é Eu Não Aceito, 0,5%. Eu queria pedir para você, Walter, passar para o pessoal que está em casa agora, né, o motivo dessa campanha e como é que está essa negociação do sindicato com a Prefeitura Municipal. Lauro, tem um histórico bem complexo, né, em relação a isso. Na verdade, essa movimentação ela começou a parte do sindicato, né? O sindicato ele estava numa negociação salarial com a municipalidade, com a prefeitura, e como acontece todos os anos, e a proposta que veio da prefeitura foi de um reajuste linear, um reajuste para todas as funções da prefeitura de apenas 0,5%. Nós entendemos naquele momento que essa proposta ela não era adequada. E complementar a esse 0,5%, havia uma possibilidade, uma proposta junto a ela, de um outro projeto de lei, onde se faria correção das tabelas salariais, que deveriam ter sido corrigidas em 2013, elevando alguns salários em até 46%. Então, na verdade, a negociação salarial nossa, ela esbarrou na proposta da prefeitura, porque nós entendíamos que tinha que ser reposta a inflação, que está batendo já na casa de 7,5%, agora no mês de junho, né? E a prefeitura veio com uma proposta de reajuste de apenas 0,5%, e complementando esse 0,5% com um percentual de reajuste diferenciado para cada função. A gente não aceitou. O professor ele teria mais que esse 0,5%, e qual categoria que chegaria nesses 45%, 46%? Então, para os professores, a proposta foi a de como para todos, né, de 0,5% e mais uma porcentagem que varia entre 1% e 2%. Então, para alguns professores, mais 1%, para outros professores, mais 2%. Então, teríamos professores recebendo 0,5%, professores recebendo 1,5% e professores recebendo 2,5%. E algumas funções receberiam até 46,46%. Você tem essas outras funções? Tenho sim. Por exemplo, a função de assessor de turismo, que tem apenas um servidor na prefeitura, teria um reajuste de 46,46%.
2,46%. Os agentes de serviços gerais, que são 512 funcionários na prefeitura, teriam um reajuste de 13,08%. Os agentes comunitários de saúde, que são cerca de 200 servidores no município hoje, teriam um reajuste de 19,64%. Então, para cada função, uma porcentagem diferente que se soma aos 0,5%, que teoricamente seria um reajuste. O que justifica isso, Walter? Qual que é a justificação? Para uma categoria 2%, no caso dos professores, e para outras 40%, 46%? Então, a grande questão começa em 2012. A Prefeitura de Guarujá, ela tem um regime jurídico hoje que a gente chama de regime próprio de previdência social. Então, a nossa contratação hoje é baseada no estatuto, né, do servidor público. Então, a gente tem um regime próprio, tem uma previdência própria para garantir a nossa aposentadoria e os benefícios sociais. Nós saímos da previdência social, nós saímos do regime geral, que chama, né? Isso foi decidido em 2012 e aplicado a partir de 2013. A prefeitura fez um estudo para isso ser implantado. Primeiro, uma votação, a maioria dos servidores optou pelo regime próprio, pelo regime estatutário, e se implantou isso após um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. Esse estudo da Fundação Getúlio Vargas detectou que havia muitas diferenças salariais na prefeitura. Para uma mesma formação, primeiro grau, ensino fundamental ou ensino médio, ou o nível superior, havia muitas faixas salariais, e isso não era o adequado, não era o correto. Do ponto de vista legal, inclusive, tinha que se consertar isso. E a própria Fundação Getúlio Vargas determinou que se fizesse um estudo para fazer o ajuste de salários, porque você não pode ter um servidor numa função que exige o ensino fundamental ganhando menos ou mais do que um outro servidor numa outra função, mas que tenha a mesma exigência de formação. Por conta disso, o ano de 2013 foi muito tenso. Nós imaginávamos que a prefeitura fosse fazer essa correção da tabela e tinha uma comissão de negociação com os sindicatos para fazer essa correção. Quando chegou em 2013, no reajuste salarial, em abril, se negociou um reajuste de 8%, que corresponderia a uma perda que nós tivemos com a mudança de regime. Porque quando passa para regime estatutário, a gente perde alguns benefícios que os demais servidores têm. A gente volta daqui a pouquinho, a questão é complexa, né? Já após o nosso intervalo, daqui a pouquinho, não sai daí não. Na Cantina da Ana, você encontra um ambiente amplo e totalmente arejado, com cardápio diversificado, saladas, legumes, carnes, massas e o tradicional arroz e feijão que só a Ana faz. O que você está esperando? Vem agora mesmo conhecer a Cantina da Ana. Fica na Rua Cavalheiro, na Mijafé, número 539, Centro, Guarujá. Telefones 3387-6804 e 3383-6162. Entregamos Marmitex. Venha para a Cantina da Ana. Há mais de 35 anos, referência de alimentação em Guarujá. Restaurante Milani Enseada. Aberto para o almoço todos os dias, de segunda a sexta, das 11 às 15h30. E aos finais de semana, até às 17 horas. Qualidade em um buffet completo, com receitas exclusivas. A carne macia no churrasco. Especialidades em frutos do mar. Como um delicioso camarão e culinária japonesa. Salão amplo que oferece também serviço de buffet para realizar sua festa. Restaurante Milani Enseada, Estrada do Pernambuco, número 267, pertinho da praia. Ou peça em sua casa pelo telefone 3391-3084, 3391-3084. Restaurante Milani Enseada. Na hora de comprar ou reformar cadeiras de praias, guarda-sol e ombrelones, passe na Praiarte, a sua fábrica no Guarujá. A Praiarte trabalha com as melhores marcas em Bangu, Vinitex, Sanete e Nylon. Fabricamos, reformamos e personalizamos para condomínios, hotéis, pousadas e para o comércio em geral. Praiarte, aqui você encontra o que há de melhor para a sua praia ficar ainda mais completa. E mais, temos todas as peças para você que faz ou precisa fazer manutenção em guarda-sol e cadeiras.
Faça-nos uma visita sem compromisso. Praia Arte, Rua Buenos Aires 890, no centro do Guarujá. Telefone 7822-9776 ou no ID 126-7279. Praia Arte. Venha torcer pelo Brasil no Quiosque do Queiroz. Ambiente personalizado para você assistir os Jogos do Mundial 2014. Numa grande festa com telão e muita agitação. Quiosque do Queiroz, a cerveja mais gelada do Guarujá. Caipirinhas, sucos, batidas e os mais variados tipos de pratos com promoções imperdíveis. Copa do Mundo na praia é no Quiosque do Queiroz. A melhor seleção da Praia da Enseada. Avenida Miguel Stéfano, em frente ao Casa Grande Hotel. Quiosque do Queiroz, o quiosque verde e amarelo do Guarujá. Quem vai pra praia, passa no Quiosque da Lu. Os mais deliciosos pratos por um precinho super especial. Porções, sucos, batidas e muito mais com aquele atendimento que só a equipe da Lu tem. Quiosque da Lu, o bom atendimento e a qualidade que você já conhece. Avenida Miguel Stéfano, na Enseada, em frente ao Zezinho da Rede. Sol e praia combina com o Quiosque da Lu. Plastipel, a maior festa do ano está na Plastipel. Plastipel, a mais completa loja de descartáveis da cidade, com uma grande variedade de temas para decoração de festas e mesas prontas para venda e locação. Plastipel, traga sua ideia e conte com a nossa assessoria gratuita para garantir o sucesso do seu evento. Conheça a nossa linha de fantasias para todas as idades. Plastipel, Avenida Ademar de Barros, 1520, Jardim Santa Maria. Telefone 3355-6374. Tudo para a sua festa está na Plastipel. Estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, hoje falando sobre a situação do professor na escola municipal. Quem está ajudando a gente nesse bate-papo, professor Walter Batista, também associado, né, o Walter, do Ciproem, né? Associado do Ciproem, sim. Tá. Ô Walter, o que o Sindiserve, qual que é como que ele se coloca diante desse conflito entre a prefeitura e o Ciproem? Na verdade, o conflito ele envolve diversas categorias, né? Porque 60% dos servidores vão ter um reajuste menor que 2,05%. E os demais 40% vão ter um reajuste superior a 8,12%. Então, o que está acontecendo é que não é uma briga só dos professores. Certo. Não são os professores que estão tendo uma perda em relação a essa negociação. São 60% dos servidores. Metade desses somos professores. A outra metade são servidores de diversas outras carreiras, inclusive médicos, enfermeiros. A dificuldade que tem para contratar médicos, por exemplo, em função de que o salário não está adequado com o de outras cidades, e agora o reajuste dos médicos é zero nessa proposta que a prefeitura está enviando. Então tem uma discrepância muito grande. Mas no Sindiserve, que é o sindicato de todas as categorias, com exceção dos professores, a proposta de 0,5% foi reprovada. Depois veio uma proposta de 5,8% aproximadamente, que ia ser votada. E no dia desta votação, a prefeitura mandou um ofício para o sindicato dizendo que muitos dos servidores queriam a proposta anterior, que tinha sido reprovada. E houve uma confusão na Assembleia. Votou-se a proposta de 5,8% que foi reprovada e votou-se a proposta do 0,5% com a correção das tabelas, que acabou sendo aprovada no grito. Foi uma confusão enorme, não se contaram os votos, enfim, foi muito confusa a Assembleia. Mas a Assembleia dos Professores tinha reprovado as duas propostas, e nós fizemos uma contraproposta pedindo 8% de reajuste. Então há um conflito também entre os dois sindicatos. Há um conflito enorme entre várias categorias profissionais. E as três instituições, os dois sindicatos e o poder público executivo. Então hoje nós estamos vivendo esse grande dilema. A Câmara ela sempre acompanha todas essas discussões salariais. Como a Câmara tem que se colocado, a Câmara de Vereadores do Guarujá? A Câmara de Vereadores tem se apresentado de uma maneira bastante positiva e proativa em relação a essa questão. Primeiro, eles foram procurados pela administração, que tentou justificar essa proposta de reajuste, e eles não aceitaram a justificativa da Prefeitura, sem ouvir também as demais categorias, os demais profissionais. Então nós fizemos uma assembleia na própria Câmara Municipal com a presença de 6 vereadores que estavam lá representando os 17.
e eles se posicionaram naquele momento favoráveis a que o reajuste seja feito neste momento, repondo a inflação. E que depois se faça, ou paralelamente à reposição da inflação, que se faça a correção das tabelas. Isso é interessante para o Cipoen? É o que nós queremos, é o que os professores querem. Nós queremos a reposição da inflação e queremos também a correção das tabelas, porque não é justo que os demais colegas, que estão com a defasagem salarial enorme, não tenham a sua correção de salário. Tem servidor da área da saúde, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que o salário deles é aproximadamente R$1.000, Lauro. Isso é menos do que ganha um estagiário da prefeitura. Agora, no início do programa, você falou em greve. E a gente vê também alguma coisa, já uns rumores pela cidade, nas redes sociais. Há possibilidade de greve mesmo? Dia 15 de julho? Lauro, infelizmente existe essa possibilidade de greve. Nós voltamos ao trabalho do recesso no dia 14. Os professores estarão nas escolas no dia 14, é um dia importante. Nós vamos discutir projeto político-pedagógico, não haverá aula para os alunos. Dias 15 e 16, nós teremos um simpósio, um seminário, que é um momento de treinamento e capacitação dos professores. Nesse dia 15, nós teremos uma assembleia que pode definir uma greve. Nós estamos aguardando um posicionamento da administração antes do dia 15, para que a gente evite a discussão de uma possível greve. Nós hoje estamos em estado de greve. Se hoje nós estivéssemos em aula, essa assembleia já teria acontecido e mediante essa posição, que nós consideramos que é uma posição muito equivocada da administração, que não está nem se abrindo ao diálogo, não está nem tentando uma contraproposta para a gente discutir, nós estamos realmente vendo a possibilidade no horizonte de uma greve que começará no dia 17. Porque a assembleia a gente realiza no dia 15, a gente comunica à prefeitura, se for decidida uma greve, a gente comunica à prefeitura em 48 horas e começamos a greve no dia 17, se infelizmente for essa vontade da administração. Porque a questão toda, Lauro, não é de orçamento, não é de recurso, é de vontade política de valorizar a carreira dos professores e dos demais servidores com reajuste adequado, reajuste constitucional correto, que é a reposição da inflação, que está começando novamente a crescer no nosso país. É uma pena que o professor sempre ele fica em segundo plano, né, independente do governo. É o que a gente percebe tanto nos municípios quanto no estado também. O estado, pelo que me parece também, houve agora recentemente, mesmo sendo uma eleição, um ano de eleição para governador, alguns problemas, algumas situações delicadas no que diz respeito ao professorado. Vamos para o apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Colégio e Faculdade Dom Domênico, porque educar é uma questão de dom. A maior variedade de brinquedos pelo menor preço você encontra na Real Center. Loja de variedade com preço baixo e qualidade é na Real Center, primeira do Guarujá. E para você que compra brinquedos para doações, venha conferir as vantagens que a Real Center tem para você. Loja de variedade com preço baixo e qualidade é na Real Center, primeira do Guarujá. Avenida Tiago Ferreira, no centro de Vicente de Carvalho. Dia das Crianças é na Real Center. A NASO, Núcleo de Assistência à Saúde Odontológica, é uma clínica completa, preparada para proporcionar os melhores tratamentos com preços muito acessíveis e as melhores formas de pagamento. Um sistema de odontologia com mais de 18 anos de Guarujá. O que existe de mais moderno na odontologia mundial está na NASO, a única no Guarujá a confeccionar a Snap-on, conhecida como o sorriso das estrelas de Hollywood. Odontologia completa é NASO, a clínica odontológica de Guarujá. Verão em grande
grande estilo é na Ótica Vicente de Carvalho. As melhores promoções em óculos de sol. Descontos especiais para pagamentos à vista ou em 6 vezes no cartão. Ótica Vicente de Carvalho. Lentes de contato incolor e coloridas, com ou sem grau, por um precinho super especial. E os mais descolados modelos de armações. Ótica Vicente de Carvalho. 47 anos de bom atendimento e credibilidade. Avenida Tiago Ferreira, 375. Telefone 3352-1065. Estamos de volta com o programa Ambiente Social aqui pela TV Guarujá, falando um pouquinho sobre a educação no município da cidade. Professor Walter Batista aqui com a gente. Professor, a gente estava falando sobre a situação do professor e uma polêmica na cidade. Agora vamos mudar um pouquinho só o tema. Uma polêmica na cidade é a questão da merenda no município. O senhor, como professor da rede municipal, como é que você vê essa situação toda, a merenda? Tem merenda? Os professores dizem que sim, outros não, outros falam que é carne, salsicha, é ovo. Como é que está a merenda na escola para quem está lá na ponta, para quem está na prática ali? Bom, é um problema sério o problema da merenda, né? Na verdade, nós tivemos o ano passado muitos registros de falta de merenda em unidades escolares. Tivemos também muito registro de alteração do cardápio, porque a prefeitura, através do seu sistema, né, de gerenciamento da merenda, lá tem toda uma estrutura para isso, com nutricionistas, e publicam no Diário Oficial, inclusive, o cardápio da merenda de todas as unidades. Eles divulgam um determinado cardápio e aí quando você chega na escola é outra coisa que está sendo servida. Então isso a gente observou bastante, né? A qualidade da merenda que está sendo servida para os alunos, ela tem sido prejudicada por esse problema de gerenciamento, né? Eu diria o seguinte: as merendeiras, as pessoas que fazem a merenda na escola, elas se desdobram para servir uma comida de qualidade. Tanto é que em muitas escolas as filas elas são enormes para se alimentar. Tem escola que o aluno muitas vezes faz uma só refeição no dia, que é a merenda escolar. Eu tenho alunos assim, em escola estadual e escola municipal também, onde um grande número de alunos tem problema de subnutrição e a merenda escolar é a única alimentação do dia. Então, a gente observa isso lá. E as merendeiras, elas tentam fazer o melhor. Só que o que acontece? Às vezes a merenda chega numa quantidade inadequada, chega na data inadequada. Muitas escolas não têm um local adequado de armazenamento. Então, isso é o que a gente consegue observar de dentro da escola. Na parte de fora, no bastidor dessa história, tem o Conselho de Alimentação Escolar, que é um conselho que é da sociedade, que tem a participação, inclusive, de professores, e que tem observado os problemas, e que são muitos, pelas denúncias que a gente tem ouvido, são muitos problemas, como, por exemplo, entrega de gêneros alimentícios estragados, em quantidade desigual àquilo que foi contratado. O professor sente isso na escola? A gente vê o seguinte, que às vezes no dia a merenda que está anunciada é picadinho de carne e servem para o aluno salsicha. E foi pago picadinho de carne? Provavelmente foi pago então, picadinho de carne. Aí, né? De cara, não há muito o que se discutir isso. Tem uma comissão de vereadores que está investigando essa situação. Que é a Comissão de Fiscalização e Controle. Exatamente. Eles detectaram problemas muito graves, como, por exemplo, entrega de carne de tipo diferente, em quantidade diferente daquilo que está indicado no pacote. Então, o pacote que era de 5 quilos foi entregue 4. Uma carne que está comprada como contrafilé foi entregue coxão duro. Então, isso, quando a gente fala de merenda de uma cidade com 40 mil alunos nas duas redes, a gente está falando aí de milhões de reais que podem estar sendo desviados ou inadequadamente sendo pago, né, um produto. Alguma coisa errada tem, e essa comissão de vereadores, através da denúncia da Comissão de Alimentação Escolar, né, que é o controle social da verba da merenda, está atuando. Né? Houve uma polêmica entre a Câmara e o Executivo, entre o Legislativo e o Executivo, e até entre a Secretaria de Educação, dizendo o seguinte: os vereadores, a comissão foi em uma escola e entrou na escola e pediu para averiguar. O professor, a escola, se sente agredido quando isso acontece? Para quem está lá na escola, é uma agressão, de repente, moral? O vereador, um pai, ou quem quer que seja, entrar na escola e falar: olha, eu queria averiguar a questão da merenda, Lauro, eu acho que o que é mais moderno na educação é você fazer o controle de todos os processos. Eu trabalho numa escola privada onde a gente tem câmeras em todas as salas de aula. Isso permite
que haja um controle, inclusive, da qualidade da minha aula. E eu não me sinto agredido com isso, não. Muito pelo contrário. Isso me dá uma segurança ainda maior, porque eu sei o trabalho que eu faço lá dentro e eu sei que esse trabalho pode estar sendo visto. Gostaria até que fosse divulgado isso para os pais, que eles em casa pudessem acompanhar o que está acontecendo lá. Eu acho que quando um vereador se dispõe a ir numa unidade escolar para verificar uma denúncia, averiguar se aquilo que está sendo denunciado condiz realmente com a realidade, ele está cumprindo o papel dele. O papel do vereador é, antes de mais nada, fiscalizar os atos do executivo. Eu não me sinto agredido, muito pelo contrário, me sinto representado. Eu acho que a sociedade cobra uma postura assim em todos os momentos dos seus representantes legislativos. Os vereadores que foram à unidade, eles estão sendo acuados pelo executivo. A denúncia que o executivo faz de que eles agiram de maneira equivocada é uma tentativa de acuá-los na atuação deles. E se eles não puderem investigar, quem vai investigar? Uma tentativa, de repente, também de inverter a situação, né? Eu li outro dia, acho que uma matéria, se eu não me engano, do DL, que dizia que a atitude do vereador pedir para descongelar a carne ou pesar iria comprometer o alimento e, consequentemente, a saúde da criança. O que compromete é comer ovo todo dia, principalmente quando se paga contra filé, ou comer salsicha. O que não é recomendado é comer salsicha e ovo todo dia, né? Walter, eu vou agradecer a sua presença aqui, obrigado pela colaboração, é claro, boa sorte na empreitada sua como professor e, é claro, como associado aí ao Ciproem. Laura, eu queria só pedir para a sociedade de Guarujá compreender esse momento, é um momento importante para a gente, apoiar a nossa luta. Eu acho que nenhum trabalhador desse país admitiria ter um reajuste salarial de 0,5%, numa realidade em que a gente convive com uma inflação que tem produzido aumentos muito elevados em todos os serviços e produtos. Então a gente pede o apoio da população para que tente conversar com o executivo, quem conhece, vereadores, diretores, secretários e a própria prefeita. Por favor, repense essa sua atitude, dê um aumento digno para os professores. A senhora é professora também e sabe que a gente vive com muita dificuldade e trabalha com muita hombridade para transformar e melhorar a nossa sociedade. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. É claro, a você uma ótima semana. Obrigado pela companhia. Fica com Deus, se cuida. Força sempre e até o próximo programa.